Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz honra-se mais uma vez com as vossas presenças destacadas no espaço físico em que vamos passar em torno de 1 hora juntos. E sem sombra de dúvida a nossa proposição será, como sempre foi e continuará sendo, propor-nos reflexões importantíssimas na nossa atual existência, por ser ela uma das fundamentais na nossa longa caminhada na direção da plenitude. Fundamentalmente, o objetivo sempre será propor-nos estas questões para que, meditando em torno delas, possamos fazer escolhas mais favoráveis e, dessa maneira, nos ajustarmos gradativamente conosco mesmo, projetando esse sentimento de amor, de elucidação, de lucidez, de bom senso, na relação com os nossos semelhantes, na vida, na família, na sociedade, por sermos todos da mesma origem, filhos do mesmo Pai, com as nossas mesmas ambições, de o mais urgente possível compreendermos essa sistemática toda e regressarmos brevemente para casa em situação mais favorável. Esse será sempre o objetivo que nos propomos a fazer nesta hora, que não perdemos mais. Agora estamos ganhando alguma coisa, porque escolhemos a parte melhor, sem sombra de dúvida. Antes que passamos a prece, passamos a palavra ao nosso expositor da tarde e noite, nós queremos dar ciência de que amanhã, aqui nesse espaço, será realizado um seminário direcionado para o passe, conhecido também como a fluidoterapia, a imposição de mãos, mais a água fluidificada, coordenada pelo nosso jovem futuro médico André Antunes Moreira. A partir das 9 da manhã, um primeiro módulo na parte da manhã e depois, a partir das 14 horas, na parte da tarde, o segundo módulo. Aqueles que desejarem dar um passo mais na ciência espírita estão convocados para esse domingo interessante. Acrescentarmos algo a mais às técnicas de como a gente possa realmente devolver à sociedade, prestando um serviço, um trabalho no bem, através desse aperfeiçoamento que a gente deve fazer. Amanhã, então, um seminário sobre o passe aqui nesse espaço, a partir das 9 horas da manhã. Dia 20, mais um seminário também focando daí aqueles que têm a tolerância, a paciência, aquela atitude profunda de escutar outras criaturas que têm as suas problemáticas, seus óbitos, seus desafios. É o atendimento fraterno. O mesmo André volta a coordenar então a atividade nos mesmos moldes de amanhã, 2 módulos, um módulo pela manhã, um módulo à tarde, aí enfocando exatamente a criatura que tem aquela estrutura emocional para se tornar um terapeuta, a arte de ouvir criaturas e dar-lhe estímulo para que continue na luta, que não esmoreça, que não fracasse e continue lutando, porque vale a pena realmente sobrepor os desafios que a vida nos oferece para crescer. Então, dado esse recado, estamos todos convidados dentro de diapasão. Aquele que desejar se aperfeiçoar um pouquinho mais, vincule-se a essas tarefas que vai lhe fazer bem. Vamos fazer a nossa prece. Em seguida, como sempre fazemos, uma leitura introdutória ao tema relacionado dentro do contexto do que o expositor vai falar. Depois ele desenvolve para nós a reflexão muito importante nesta tarde. Senhor da vida, em mais uma oportunidade que se faz a partir de agora para todos nós, quando estamos reunidos em vosso nome. Temos consciência plena que vossos mensageiros celestes já nos envolvem, nos abraçam, investem em nós, porque estamos imbuídos do melhor propósito de nos tornarmos, pelo menos, seres humanos com maior capacidade de trabalho no bem. Que sejamos iluminados, que sejamos inspirados, bem como o nosso expositor, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco encontre em nós profunda ressonância. Meditando sobre a mesma, que tenhamos a coragem, o denodo, a perseverança de colocá-la em prática na nossa vivência,
assim acelerando o nosso processo de redenção. Abençoa, Senhor amado, a nossa proposição e fica conosco todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. O nosso querido benfeitor Emmanuel tem uma pequena lição para nós em torno destas questões. Ele analisa um versículo do Evangelho de Jesus, que consta em Mateus 5,47, uma frase interessante, depois ele faz um pequeno comentário, que o nosso expositor vai trabalhar em cima disso. Que fazeis de extraordinário? Essa é a frase, que está em Mateus 5,47. Aí o benfeitor, ele tem um outro olhar sobre o assunto, que às vezes a gente não percebe, e ele dá o título da mensagem, que fazeis de especial? E diz para nós o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgosto do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Isso consta em Vinha de Luz, no capítulo 60 da obra do benfeitor. Isso posto, meus queridos, Antônio Manuel de Souza, nosso companheiro querido, denodado, tarefeiro do movimento espírita, vai nos conduzir a partir de agora, enfatizando o quanto vale, qual é a importância fundamental de nós trabalharmos a ação no bem. Vamos escutar o nosso Antônio. Boa tarde a todos sejam bem-vindos. Pedindo a Deus que nos ilumine para que possa transmitir para vocês as reflexões necessárias e também as motivações, né? Depois de tudo isso, nós devemos sair motivados daqui. Então, hoje o assunto é sobre o bem, um assunto vastíssimo, a gente se sente pequeno falar de tudo isso, mas no final vamos compreender. Então, um assunto tão vasto, resolvi pegar essa vertente do assunto, vamos ver se a gente consegue compreender um pouquinho. Estava imaginando que sempre temos um ponto de partida, né? E a doutrina espírita, eu não me canso de dizer, ela é evolucionista. É um paradigma novo para nós. Ou seja, nós não começamos no berço, nós temos que ter essa ideia previamente em nossa mente. Não começamos no berço agora, logicamente não terminamos no túmulo, mas nós começamos num ponto de partida, um dia, nos Evos, e eu quero utilizar esse outro ponto de partida. Então, na nossa figura mental, fica um ponto de partida, o dia em que o nosso espírito foi criado, e um ponto de chegada, que é um ponto no infinito,
que é a plenitude que está reservada para nós, como filhos de Deus. Vamos comparar isso com uma ida na escola. Um ponto de partida, começa na escola, e a formatura, a madureza, a idade da experiência e tudo mais. Cada ano da escola é uma reencarnação. É um ano de escola. É uma vida aqui na Terra. Vamos fazer mais ou menos essa analogia. E o Senhor, ao nos criar, vejamos assim que o ser humano, o homem, no reino nominal, o homem moderno, vamos dizer, o Homo sapiens, existe mais ou menos uns 150, 200 mil anos. Faz aquela comparaçãozinha, que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás, e o ser humano entrou nos últimos 10 segundos da formação da Terra. Se fosse dividido em 24 dias, esses 4,5 bilhões, nós entramos aqui no finalzinho, no apagar das luzes. Então o ser humano na Terra é muito recente. Para a gente ter uma ideia, o homem de Neandertal, há 24 mil anos desapareceu. A agricultura surgiu há 11 mil anos só na Terra. A pré-história é 3.500 anos antes de Cristo. Então tudo é muito novo no homem. Então temos que criar essa ideia, essa imagem de que nós somos seres num ponto de partida que não é nesse berço nosso, há 15, 20, 30, 50, 70 anos atrás, mas é muito lá atrás. O espírito imortal foi criado pelo Pai e começou essa grande viagem no rumo da felicidade, que é o nosso fanal. Como um diamante, como os espíritos explicam, um diamante que, filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, um dia brilhará. Para aquilo que ele foi criado, para brilhar, vai ser luz. É luz, mas é um diamante que ainda está escondido por baixo de muitas coisas, rodeado por uma ganga, por uma série de coisas que nós precisamos desbastar ao longo da nossa passagem aqui na Terra. Então nós temos esse ponto de partida, e a divindade, o Pai, colocou uma bússola, um chipzinho no interior de cada um de nós, impresso em nós, que é a sua lei. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, queridos espíritos, e é um convite ao estudo do Livro dos Espíritos, das leis morais no Livro dos Espíritos. E essa lei está impressa em cada um de nós, lá no âmago de cada um de nós. Não tem como descolar dela. Essa lei está lá na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência. Está impressa, escrita, grafada em cada um de nós, não tem como fugir. E as leis divinas, duas grandes leis divinas. Tem as leis que, como diz no Livro dos Espíritos, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Que leis são essas? As leis físicas. Quem é que estuda as leis físicas? A ciência. E tem as leis que estudam o homem considerado em si mesmo, as relações do homem com Deus, as relações do homem com os seus semelhantes, que estuda as regras da vida do corpo físico e as regras da vida da alma. Que leis são essas? As leis morais. Então, para a gente ter ideia, essas leis estão gravadas em nós. Mas surgem outras questões, que é interessante, que às vezes houve um debate, uma conversa, surgem algumas dúvidas, ainda mais quando a gente vê tanta coisa negativa, às vezes acontecendo na Terra, e essas dúvidas filosóficas, o Livro dos Espíritos nos esclarece, para nós chegar até essa história do bem. Tem uma questão, a questão 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Nunca ocorreu na nossa mente, Satanás, o demônio, que pessoa má, será que foi criado desse jeito? Vejam bem, nós somos evolucionistas, nós estamos caminhando. Os espíritos superiores respondem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber.
o Kardec disse, mas escuta, para chegar no bem, tem que passar pelo mal? São perguntas que acontecem na nossa mente. Por que alguns espíritos escolhem o mal e outros o bem? Me explique isso. Como é que eu posso distinguir o bem do mal? Se eu não sei. Então, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, mas não, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Ignorante não é uma palavra tão feia assim. Ignorante é aquele que ignora, não sabe ainda. Então nós nessa viagem, na nossa infância, como espírito, estamos começando, nós somos simples e ignorantes. Vamos começar a aprender uma série de coisas nessa caminhada. Nada ele pergunta, então, aquilo que eu já coloquei, por que alguns escolhem seguir o caminho do mal e não do bem? Aí entra um fato muito importante. Quando nós chegamos no reino nominal, no reino humano, nós recebemos essa palavrinha assim, ó, livre-arbítrio. Ela é danada. Quando você recebe o livre-arbítrio, você recebe também, meu filho, de agora em diante, tudo que você fizer, você responde. Dentro da sua cota de responsabilidade e de conhecimento. A lei de Deus é justa. Não vai cobrar de mim aquilo que eu não sei. Então eu tenho o livre-arbítrio, eu entrei dentro de uma palavrinha bem interessante, chamada meritocracia. A cada um conforme as suas obras. Nesse instante, a divindade está nos dando a oportunidade de começar com o nosso mérito, com o nosso esforço, dentro da lei do progresso, dentro da lei do trabalho, a construir esse homem do futuro. Essa palavrinha, livre-arbítrio. Então, não tem, os espíritos assim, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornam por vontade própria. Mas daí você pode alegar, mas como é que eu vou saber o que é o mal e o que é o bem? Como é que eu vou saber das leis de Deus? Como é que eu posso conhecer se ninguém me explica? A todos os homens, Deus facultou os meios de conhecer a sua lei? Será que todos nós temos meios de conhecer a lei de Deus? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, dizem os Espíritos. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso que o progresso se efetue. Não tem como fugir da lei. Não tem como negar a nossa procedência divina. Você pode ficar 200, 100, 300 anos tentando enfiar a cabeça num buraco para fugir disso aí, mas não tem como escapar. Nós somos seres, filhos da luz, filhos do amor. Não tem como escapar desse nosso fanal. Então, nós podemos ignorar por algum tempo. Mas um dia vamos nos enfrentar com tudo isso. O que é utilizado para desbastar essa questão? As vicissitudes. É Deus que gera o sofrimento? Por acaso a gente vai para uma escola, lembrando da figura do colégio, da escola, a gente coloca um filho na escola, uma criança vai para a escola para se transformar num bandido? Para se transformar num criminoso? Não, você vai para a escola, que é onde nós estamos, para aprender, a desenvolver o conhecimento e a desenvolver as qualidades morais, aquilo que é inerente, que está latente em todos nós. Então, nós viemos para a Terra e estamos vivendo a vida espiritual e mortal para isso, para desenvolver essa nossa, o que está embrião em nós. Daí entra a questão da moral. O que é moral? Vou dar uma moral naquela pessoa. O que é moral? Você tem as leis físicas e tem as leis morais. Aquilo que é nosso, aquilo que é do nosso relacionamento com Deus, relacionamento com os outros,
O que é moral? É a regra de bem proceder. Moral é a regra de distinguir o que é o bem do mal. Essa é a definição de moral. Funda-se na observância da lei de Deus. Onde é que está a sabedoria? Em observar a lei de Deus. Está lá no Eclesiastes. Quem quer ser sábio, aprenda sobre a lei de Deus, se interesse pela lei de Deus, busque compreender a lei de Deus, porque Deus nos deu inteligência para isso. Isso é a moral, distinguir o bem do mal. O homem que procede bem, quando faz o bem para todos. Quando faz o bem para todos, cumpre a lei de Deus. Como é que eu posso distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Mas aí também você não me respondeu o que eu queria. Eu acho que bem é isso, o outro acha que bem é aquilo. Varia um pouco, né? O que era o bem, mal, o bem para mim há 50 anos, de repente hoje já não é tão bem, né? A gente dava pontapé nos bichinhos, né? Alguns anos atrás. Hoje em dia você não consegue, né? Não está mudando o nosso interior? Nós estamos identificando uma nova visão das coisas? Eu fazia algumas atitudes que hoje você assim, aquilo lá não me servia. Por quê? Porque a lei é certa, ela é perfeita. Na época você pensava desse jeito. Hoje você sabe que isso aí não funciona mais. Então a tua responsabilidade mudou. O teu livre-arbítrio levou, não, isso aqui já não serve mais, eu não vou fazer mais desse jeito. Porque o bem está dentro de nós. Né? Isso aí existe. Só está obscurecido por algum tempo, por alguma razão, fruto da nossa viagem, das vivências que a gente teve, algumas vivências negativas, algumas coisas difíceis que a gente não compreendeu. Bem, o que Jesus disse? Por si mesmo. Como é que eu identifico o bem do mal por si mesmo? O que vocês acham? Jesus deixou uma frase bem interessante sobre isso, e a gente poucas vezes faz isso. Para não se enganar, Jesus disse assim: vede o que quererias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Voltou para o nosso livre-arbítrio. Não é culpa de Deus as coisas difíceis que às vezes acontecem conosco? Não é culpa de Deus, é nossa, né? Nós temos inscrito na nossa consciência a chave de tudo isso. E é só a gente observar, vai fazer algum ato, pensa, será que eu gostaria que alguém fizesse para mim? Vê se a gente faz isso no cotidiano. Será que eu gostaria que fizesse para mim? Não, então não vou fazer. Pronto, acabou. Você vai estar provavelmente no caminho certo. Se não gostaria que fizesse para ti, você está infringindo a lei. Então, esse resumo, para mostrar, lembrar primeiro que nós somos seres numa viagem, somos seres aprendizes. O homem é um ser inacabado, o homem é um ser em formação, e que está nessa longa viagem evolutiva das trevas para a luz. Daí chega uma determinada idade nessa escola da Terra, aquela bondade divina, está lá no Livro dos Espíritos. O Senhor, o Pai, manda alguns avatares, alguns profetas, e também o Messias. O nosso Messias é Jesus. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A respostinha mais curta: Jesus. Por que Deus mandou Jesus naquele instante para nós? Não é à toa, é o momento certo que Jesus viria, porque Ele é o modelo, é o guia para nós. Então Ele viria para nos ensinar, achando que o nosso ser, os alunos daquela escola, naquele momento de vivência, já estavam prontos para receber alguma coisa a mais, e receber todo o exemplo, toda a exemplificação do caminho que a gente teria que seguir dali em diante. Então Jesus veio, dividiu a história em antes e depois dele,
para exemplificar como se faz para ser feliz. Jesus veio ensinar: meus filhos, de agora em diante, vocês vão ter esse conhecimento, apesar que todo esse conhecimento já estava esparso pela humanidade. Outros profetas já tinham sido enviados por Jesus, que é o governador de todo o nosso sistema. E Jesus, como está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, juntou em feixes todos os conhecimentos, todo o amor esparso que existia, para que nós compreendêssemos ali em diante, e exemplificou para nós. Apenas não, mostrando como viver amorosamente um com o outro, mostrando que nós somos parceiros uns dos outros, não somos lobos uns dos outros, que somos filhos do mesmo Pai, né? Que temos o bem dentro de nós, mostrou do livre-arbítrio, nos conclamou, se estivéssemos sofrendo, que fosse até Ele, que procurasse Ele. Então Jesus, no momento da história, veio para mostrar essas regras do bem viver, como caminhar o resto da nossa evolução de forma mais positiva, sabendo Jesus que a gente trazia muitos conflitos, muitos traumas, muitas dificuldades, desentendimentos, muita infantilidade espiritual ainda. E 2000 anos depois, quase 1857 anos depois, Jesus mandaria a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para explicar tudo que ele, que é o Consolador prometido, tudo que ele tinha falado na época e mais, com a linguagem daquele momento, a linguagem atualizada. Essa revelação coordenada pelo Cristo e difundida por aqueles irmãos nossos mais velhos, que já tinham passado por tudo que nós estamos passando e já tinham chegado numa outro ponto de plenitude. Então, nosso ponto de partida, a gente estava aqui, eles já estão por aqui. Irmãos mais velhos que souberam, que aprenderam que o único dever, o único caminho do cristão é servir. E o único caminho para a felicidade é o serviço ao próximo. Não tem outro. Então esses irmãos, sabedores disso, da mesma forma que nós, quando nos sentimos gratos por ter aprendido alguma coisa, por ter conseguido alguma coisa, a gente tem vontade de passar para o outro irmão. Olha o que eu aprendi aqui, foi bom para mim, eu estou feliz por passar para ti. Então esses irmãos mais velhos que codificaram a doutrina espírita, que tem todo esse conhecimento, que desenvolveram o conhecimento, são espíritos superiores das leis físicas da terra e das leis morais, e que viveram na carne, eles viveram isso aí, eles não estão aqui só falando, eles viveram tudo isso. Esses irmãos, coordenados pelo Cristo, eles juntaram tudo isso que a gente tem na doutrina espírita e vieram trazer para nós, por amor, para dizer, olha, é assim que é o caminho, e para nos motivar também a aprender e a ajudar e ensinar, porque o bem, como disse o Vaninho antes para mim, é a nossa única moeda de troca, é o bem que se faça. Bem, agora o Espírito João de Anjos desenvolve uma pergunta do Livro dos Espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Que Jesus não disse assim, não pratique o mal. Ele disse também só isso, ele disse faça o bem. Não, então desenvolve isso aí. Basta, será, gente, não praticar o mal? Eu não pratico o mal, estou tranquilo. Não, precisa-se aprender a fazer o bem. É proativo. Porque o bem é que cobra a multidão de pecados. Pecado quer dizer equívoco. O bem é que cobra a multidão de equívocos que nós cometemos. Então, se na nossa contabilidade de todas as nossas vidas, vamos dizer que o nosso espírito tenha 30 mil anos, outro tem 50 mil anos, outro tem 20 mil anos, em toda essa trajetória, nós vivenciamos uma série de coisas, aprendemos uma série de coisas, nos equivocamos numa série de coisas. Nós temos uma contabilidade, um balanço. Vamos dizer que em cada desencarnação é feito esse balanço dessa empresa. Então você volta para a parte espiritual, analisa, é ajudado, faz a análise assim, poxa, mas o meu balanço ficou negativo nisso aqui. Eu sou muito raivoso,
Ficou negativo isso aqui, eu não perdoo, eu fiz um inimigo, eu roubei, uma série de coisas que a gente pode fazer. Então esse balanço, o que Deus me oferece, o que a divindade, eu concluí, me oferece que o bem vai cobrir essa multidão de equívocos. Certo? Será que só não fazendo mal aqui chega? Eu vou lá, fico na minha casa, tranquilo, toco a minha vida, não me importo com ninguém. Será que é suficiente? Porque acontece muitas vezes que você observa que alguma coisa não vai dar certo para alguém, o que é algo negativo para alguém, e você se omite. O que aconteceu com essa pessoa, que nós nos omitimos, também é nossa responsabilidade. Nós passamos a responder por isso. Acontece também que muitas vezes alguém pratica o mal e eu fico na esteira daquele mal, me aproveito daquilo ali para fazer alguma coisa que me beneficia. Eu também estou cometendo um equívoco, estou me endividando. Meu balanço está ficando negativo também. Apesar que eu não pratiquei pessoalmente o mal, eu me aproveitei daquele mal para mim mesmo. Eu também sou responsável de algum jeito. Eu estou indo contra a lei que está na minha consciência, que é a lei do amor, que é a lei do bem, da justiça. Compreende como é que é a meritocracia? Compreende como é que o livre-arbítrio, essa oportunidade que Deus nos dá, vai nos ajustando? Nós infringimos a lei, não é Deus que nos castiga, é a lei que está na consciência que nos cobra, mais dia ou menos dia. À medida que eu vou progredindo, que a minha alma vai se depurando, eu vou percebendo coisas que eu antes não percebia. O grau de responsabilidade vai mudando daquele espírito. Você não pode comparar um espírito que ainda está lá selvagem com alguém que está aqui. Ele tem uma visão das coisas, ele vai ser responsável dentro daquilo que ele sabe. É justo. Uma criança jogar uma coisa no chão, fazer uma estripuliazinha aqui dentro, é uma coisa. Um adulto é diferente. O grau de responsabilidade não é diferente. É assim a lei de Deus. Mas tudo está impresso, inscrito na nossa consciência. O que os Espíritos respondem sobre essa pergunta de agradar a Deus, se basta não fazer o mal? Diz assim: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Nós vamos responder por isso aí. Não tem forma. E daí na pergunta 643, haverá quem pela sua posição não tenha a possibilidade de fazer o bem? Vamos refletir 10 segundos. Será que tem alguém que não consegue fazer o bem? Vocês já viram a história do gigante deitado? Aquele senhor que é tetraplégico e que vive, acho que no interior de São Paulo. E ele com um telefone levanta muita gente. É a única coisa que ele consegue fazer, né? Porque é falar. É tudo isso, né? E ele levanta muitas pessoas, né? Tem história até de pessoas que estavam pensando em suicídio, ligaram para ele, o dia que foram ver ele, se ajoelharam, um pouco de vergonha, né? Porque o jeito que estava aquela pessoa, ele tentando ajudar as pessoas sempre. Então, a resposta é o seguinte: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Por isso que Jesus fez aquela parábola, a parábola da figueira seca. E vale a pena o estudo dessa parábola. Vocês lembram que Jesus passou num determinado lugar, vamos dizer que tinha fome, quis pegar um figo, chegou naquela árvore e só tinha
uma árvore muito bonita, cheia de folhas, mas não tinha fruto. E Jesus disse assim, que você seque e não dê mais frutos. Aí, no outro dia, os discípulos passaram por ali, a árvore estava seca. Ficou aquela figura da aparência do bem. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E fomos feitos não para aparência, mas para fazer o bem efetivamente. Para sermos úteis. Todos temos oportunidade de ser útil. E não precisa ser em grandes coisas. Em coisas que todo mundo fique sabendo. É nas coisas, entre aspas, mínimas, né? Uma pessoa otimista, uma pessoa cordial, uma pessoa educada, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dá abraço, uma pessoa que ouve, uma pessoa que prega concórdia, que faz dentro das suas possibilidades, está participando do bem. Por isso o Espírito Emmanuel diz assim sempre: estude, trabalhe, pense no bem e esquece o mal. Facilmente nós somos envolvidos pela energia desarmonizada que às vezes existe na Terra, porque o predomínio na Terra ainda são dos pensamentos, das atitudes negativas, desencontradas, por ignorância, por negligência, por preguiça, porque poucos, não é a maioria, que quer buscar Deus e compreender a Deus, de coração, sem outro interesse, sem outra coisa que não seja aquele hábito nosso de querer vantagem pessoal. A gente participa do bem, porque o bem vem de Deus. É uma honra estar participando do bem. E às vezes a gente quer coisas em troca. Mas se você é um devedor, você quer em troca o quê? Então você está fazendo bem, mas lá, sutilmente, lá a gente está recebendo esse amor, esse bem, por participar do bem, pela misericórdia de Deus. Um ceitil paga muitas coisas. Está cheio de parábola de Jesus, daquele que foi perdoado muitos pecados, perdoado com uma atitude de voltar ao bem. Pouca coisa. Qualquer interesse nosso no bem, qualquer vontade que a gente tenha, Senhor, eu quero melhorar. Qualquer manifestação sincera do nosso coração disso aí se transforma em algo muito grande, apesar de todo o nosso passado. Então, cada um de nós tem oportunidades que não se acabam. E o Espírito Emmanuel escreve vários textos nesses livros, a Vinha de Luz, o Pão Nosso, falando sobre o bem. Estendamos o bem. O apóstolo Paulo diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Falando que tudo na natureza retribui o mal com o bem. Passa uma ventania, passa um ciclone, destrói tudo. Logo a natureza está vivificando novamente. Passa uma geada, resseca tudo. A natureza está pensando no bem, está brotando tudo verde. Logo em seguida, a primeira oportunidade que dá. Assim é a vida, assim é o amor de Deus. Está sempre bem, é o bem, é o bem, é o bem. Não tem nada a ver com o mal. O mal são criações nossas. Depois tem outro texto que diz assim: sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas, explicando que Jesus não perdia oportunidade em ficar debatendo sobre o mal. Jesus só fazia o bem, pensava no bem constantemente, não perdia tempo, não ficava numa discussão sobre alguma coisa negativa. Ele já apresentava o bem, exemplificando para nós tentar fazer assim. A necessidade do bem, porque sem o bem não tem fraternidade, não tem perseverança. Fica difícil viver sem o bem. É uma vida muito pobre, muito miserável. O bem é incansável. Outro texto dele: a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, o Paulo disse. E ele diz que aquele que não está buscando determinadas vantagens pessoais, nunca cansa de fazer o bem. Eu desacorçoei, não vou fazer mais o bem. É muita ingratidão. Eu fiz determinada coisa, a pessoa foi ingrato comigo. Ele tinha interesses. Ele queria receber algo em troca daquilo ali.
Então, o fazer o bem sem desinteresse. A maior virtude é o desinteresse pessoal. A gente tem isso? Não. Mas nós já sabemos que podemos desenvolver ela. Sem interesse algum secundário. Apenas estar dentro da energia do Cristo. Pode ser um interesse. É tão bom estar dentro da energia do bem, dentro da energia do Cristo. É tão bom estar dentro da amizade. É tão bom poder encontrar uma pessoa e poder de cabeça erguida abraçar a pessoa, conversar com a pessoa, mesmo sabendo das nossas defecções, nossas dificuldades. A gente não acerta o dia inteiro. Os benfeitores estão só nos lembrando: façam oração quando acorda, vai à fonte de onde tudo vem. Quando encerra o dia, analisa o teu dia, agradece pelo teu dia, lembre da oração, participe do bem, viva amorosamente com aqueles que estão perto de ti, para a gente não complicar. Não é tão complicado, porque Jesus não poderia nos deixar uma lição tão difícil de ser executada. Não é algo tão distante de nós. Não poderia gerar vergonha em nós a luz que ele tinha. Ele nunca gerou a vergonha em ninguém que estava perto dele. Apesar que eu vou contar uma historinha para finalizar sobre isso. E melhor sofrer no bem, outro texto do Emmanuel, porque é melhor que padeceis fazendo o bem. O que é melhor? O jugo leve do sacrifício de um trabalho no bem, ou o jugo pesado de uma ação no mal? Vamos exemplificar. Uma mãe que acorda várias vezes à noite para cuidar do filho, é um sacrifício, né? Não é um sofrimento. Sacrifício é tornar alguma coisa sagrada. Essa é a definição de sacrifício. É tornar sagrado. Acorda toda noite cuidar do filho, é um sacrifício agradável a Deus. É dentro do bem. É melhor ela consumir o corpo dela, a idade, a velhice, se cansar nisso, do que se cansar fazendo outra coisa negativa, não é verdade? Então, é melhor que padeceis fazendo bem. É melhor se desgastar fisicamente, cansar, fazendo o bem, aprendendo alguma coisa útil, do que se cansar, porque para fazer o mal a gente também cansa. Para você cometer um assalto, você tem que trabalhar, tem que se mexer, tem que ir lá, tem que planejar, tem que usar inteligência para aquilo lá. Não é um trabalho negativo? Não é uma ação equivocada dos poderes que nós temos, que Deus nos dá? É uma forma equivocada de fazer, contra o que está inscrito na consciência. Está na consciência. Às vezes aquilo está tão fechado que a criatura não percebe. E nós olhamos assim, essa criatura não tem jeito. O Espírito já diz assim: talvez nessa encarnação ele não perceba, mas na outra ele vai perceber. Então, e o semeador saiu a semear. O Senhor veio semeando, foi jogando semente em todos os lugares. É a figura da parábola do semeador. Semeou no meio das pedras, no meio dos espinhos, né? Na terra fértil. O Senhor está semeando sempre. Ele não está apontando o dedo: olha o que você fez, você vai ver. Ele sabe que eu estou infringindo a lei, e Ele está me dizendo assim: meu filho, ó, para você fazer o bem, ó, para você fazer o bem. Ele não está me cobrando nada, não está querendo me castigar, só está me ensinando: olha, se você fizer isso, ele diz para a mulher adulta, se você fizer isso, vai e não faças mais o mal, faça o bem, né? Para que não te aconteça coisa ruim. Vá em frente. É isso que ele está dizendo para nós, nos oferecendo os recursos, nos dando as condições, nos ensinando o tempo todo. O Cristo, os benfeitores do Cristo, de Deus, estão nos ensinando isso aí, só nos estimulando para que a gente participe desse grande bem, dessa grande fraternidade de luz que está na terra, aonde a gente esteja. Não precisa sair de fora de casa para fazer isso. Em todas as nossas atividades estamos tendo essa oportunidade.
aquele que dá um pão, aquele que veste, aquele que dá uma água, que é a beneficência, é uma das virtudes. Que a caridade, no entendimento de Jesus, é indulgência, perdão das ofensas e benevolência. É muito mais amplo. Então, se você perdoa, você também está dentro do bem. Se você facilita a vida dos outros, você também está dentro do bem. Se numa discussão você é um ponto de concórdia, de entendimento, você também está fazendo bem. Se você esquece uma ofensa, você também está fazendo bem. É infinitas possibilidades de fazer o bem. Então, ponto de partida, o espírito criado simples e ignorante há muito tempo. Estamos viajando. Chegamos na adolescência espiritual. E o Senhor veio nos explicar como é que se faz para a gente fazer um upgrade bem mais forte, a gente crescer mais em direção à luz. Para nós nos reconstruir e assumir a responsabilidade pessoal perante nós mesmos. Essa que é a meritocracia. Nosso livre-arbítrio está aí lançado há muito tempo, para nós utilizar da melhor maneira possível. A regrinha está nesse livro chamado Evangelho, 300 e poucas páginas. É um manualzinho para utilizar bem o livre-arbítrio e a nossa caminhada, a nossa peregrinação ser uma peregrinação mais fácil e mais tranquila, mais dentro daquilo que o Pai nos criou. Lembrai-vos bem, Santo Agostinho disse assim: lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso sobretudo dar exemplos de bondade, de tolerância, de desinteresse, sem o que estéril seria a vossa fé. Santo Agostinho. E para finalizar, eu vou contar essa história, que é uma narrativa do espírito Nélio Lúcio, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier, que numa certa noite na casa de Simão Pedro, estavam lá Jesus, os discípulos, e o Tadeu e o André ouviram Jesus falar da glória reservada para aqueles que são bons. Cientes das grandes limitações morais que eles ainda detinham, ficaram amargurados. Eles ficaram amargurados. Jesus explicou da glória destinada aos bons, e o Tadeu e o André ficaram chateados, amargurados, porque até começaram a chorar um pouquinho, e disseram assim para Jesus: olha, Senhor, eu aspiro sinceramente servir a Boa Nova, contudo sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Eu lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Olha a queixa do Tadeu, né? Com a voz embargada, o André disse assim, meio chorando: olha, mestre, que será de mim? Ao seu lado eu sou uma ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavrinha insignificante de incompreensão para me desarmar. A gente sai daqui, vai ali, alguém dá uma fechada no trânsito, você já se invoca, perde tudo, parece que perde tudo aquilo que ouviu, né? Aquele hábito enraizado que temos. Reconheço-me que não sou incapaz de tolerar um insulto. Será justo prosseguir ensinando os outros a prática do bem? Ele estava tentando ensinar a prática do bem para os outros. Imperfeito e mal do jeito que eu sou? Daí Pedro aproveitou e falou: Senhor, por minha vez, observe que eu não passo de um mísero endividado e inferior. Pedro disse isso, hein, gente? Sou o pior de todos. Cada noite ao me retirar para as orações, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos, porque ele estava trabalhando dentro da Boa Nova de Jesus. A minha fragilidade é grande, meus débitos são enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se me encontro ainda insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, que também disse meio abatidão: na intimidade da minha consciência, reparo que quão longe eu estou da Boa Nova, verdadeiramente aplicada. Muitas vezes, depois de me reconfortar com as tuas explicações, mestre, eu recolho-me ao meu quarto solitário para sondar o abismo das minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tornam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero?
não estarei enganando o próximo, porque eles estavam tentando auxiliar o próximo. Outras vozes fizeram ouvir cheio de amargura. Daí Jesus, depois de tudo isso, chegou e disse para eles o seguinte, que serve para nós, que serve para mim, que estou aqui na frente, falando, pregando para vocês sobre o bem. E um parênteses, pregador não é só aquele que vem aqui no púlpito falar e pregar. Pregador somos todos nós, porque a gente está sempre pregando. Quando dá uma opinião para alguém, dá um palpite para um, palpite, você está pregando. Quando fala alguma coisa em casa, está pregando. Quando reage de um jeito, não sei de que jeito, num local qualquer, e alguém vê, eu estou pregando. Estou sempre pregando. É que ficou aquele conceito que pregar é quem pega uma Bíblia, põe embaixo da mão e sai pregar. Não é não. Todos somos pregadores. Sejamos os pregadores do bem. Vamos correr atrás disso, porque a gente sabe que é o melhor. Daí Jesus explicou que traz luz na nossa vida. Fiquei muito feliz no final de todo o estudo poder apresentar isso para vocês. Jesus disse assim, em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e eu não vejo aqui nenhum companheiro alado, com asinhas de anjo. A meu parecer, na indumentária celeste, ainda não encontra um domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro cheio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos nos campos de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Eis aí a motivação para nós, apesar das nossas imperfeições, dos equívocos que cometemos todos os dias, mas já da vontade de se melhorar, o estímulo e a motivação para que nós prossigamos fazendo o bem possível ao nosso alcance. Tudo aquilo que é útil é bom, e vale a pena a gente continuar tentando. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, que é o que a gente sempre deve fazer, a força para ter lucidez, para ter uma ideia perseverante no bem, que apesar de todas as energias negativas que às vezes nos rodeiam, que nós prossigamos pensando no bem, estudando, trabalhando e esquecendo o mal. Muito obrigado, gente.